Olá a todos e todas. Vamos conversar sobre O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. A gente tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre Shakespeare e pandemia. Shakespeare também, infelizmente, experimentou essa situação de isolamento social, mas, para nossa sorte, escreveu 3 dos grandes clássicos da humanidade nesse período, né? Rei Lear e Macbeth. Olha só. Então, essa edição é bem antiga, eu tenho ela há muito tempo, é uma edição do Clube do Livro, e ela já está bem, o papel já está bem gasto, bem escurecido, né? Mas essa editora do Clube do Livro, que é uma editora de São Paulo, tinha um conselho editorial com pessoas em Lisboa. Então, Afonso Schmidt está aqui. Eles faziam esse trabalho a partir da Câmara Brasileira do Livro. Esse trabalho mereceu o Prêmio Jabuti, né, de 1960, foi concedido a Mário Graciotti, foi considerado o editor do ano, Mário Graciotti, e O Mercador de Veneza vem nessa edição com algumas notas explicativas, além da tradução especial para o Clube do Livro, da Marília Caborges, né? Então, o Romeu e Julieta é feita a tradução pelo Oliveira Ribeiro Neto, e as ilustrações são de Vicente de Grado. Então, uma edição do Clube do Livro, que a gente tem aqui, ó, algumas imagens maravilhosas do Vicente de Grado, e essas obras de Shakespeare, né, além de algumas considerações, não só o dilema do príncipe Hamlet, aqui para vocês, nas ilustrações do Vicente, ele é uma edição, eu considero uma edição rara, traz Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, a gente tem aqui também trecho do Mercador de Veneza, né, a peça O Mercador de Veneza. Então, a história como se chama nos dias de hoje, né? Ele emprestava juros, né? O agiota Shylock. Ele reunira em Veneza, vivia, hoje que a Recife está muito chuvosa, né? Que a gente se sente mesmo em Veneza, então eu resolvi trazer Shakespeare para vocês. A edição antiga do Clube do Livro, premiada com trechos de O Mercador de Veneza. Vejam o filme também, né, gente? É bastante interessante, tem uma participação muito especial, né, do ator inglês. Bom, daqui para o final eu vou me lembrar, mas então vamos à leitura do Mercador de Veneza. Em Veneza vivia um agiota, Shylock, que reunira imensos cabedais, emprestando dinheiro a juros altos para mercadores cristãos. Sendo um homem perverso, exigia o pagamento do dinheiro emprestado com tanta avidez que era malquisto pelos homens de bem, e particularmente por Antônio, jovem mercador de Veneza. E Shylock também o detestava, porque Antônio costumava emprestar dinheiro aos necessitados sem cobrar juros. Assim, havia grande inimizade entre o agiota e o mercador. Sempre que Antônio encontrava Shylock no Rialto, censurava-lhe a usura e a crueldade. O agiota parecia ouvi-lo pacientemente, mas, no fundo, premeditava alguma vingança. Antônio passava a ser o melhor homem do mundo, não se incomodando de distribuir palavras e elogios. Nele transparecia todo o senso de honra dos antigos romanos. Amado pelos seus conterrâneos, o seu mais querido amigo, no entanto, era Bassanio, nobre veneziano que, possuindo apenas um pequeno patrimônio, quase o dilapidara numa vida faustosa. Sempre que Bassanio precisava de dinheiro, Antônio o acudia. E mesmo poder-se dizer que tinha um coração e uma bolsa comuns. O Rialto, né, onde se passa essa história, a ponte do Rialto, sobre o canal de Veneza, foi construída no século XVI por Antônio della Ponte. A ponte do Rialto, Rio Alto, né, média ainda, está de pé, 48 metros de comprimento e 22 de largura, é formada por um só arco de mármore de 28 metros de abertura e está apoiada, segundo informações do historiador Sansovino, em 12.000 estacas. 2 fileiras de lojas bordadas por passeios guarnecidas de balaústres ocupam os lados da formosa ponte.
Então, nesse lugar eles se encontraram, né? Continua a história William Shakespeare. Um dia, Bassanio procurou Antônio e declarou-lhe que desejava restaurar sua fortuna, casando com uma dama riquíssima que ele amava, cujo pai, recentemente falecido, deixara uma vasta propriedade. Durante a vida do pai, ele visitara com frequência e julgara perceber que ela lhe enviava mensagens mudas que pareciam convidá-lo a requestá-la. Mas, não tendo dinheiro para apresentar-se como convinha a um cortejador de tão rica herdeira, pediu ao amigo que acrescentasse aos muitos favores que já lhe fizera um empréstimo de 3.000 ducados. Naquela ocasião, Antônio não dispunha de dinheiro, mas como estivesse esperando a próxima chegada de alguns navios carregados de mercadoria, decidiu procurar Shylock e pedir-lhe emprestado dinheiro, dando como garantia os navios. Antônio e Bassanio foram juntos à casa de Shylock e Antônio pediu ao agiota que lhe emprestasse 3.000 ducados aos juros que bem entendesse, para serem pagos com a mercadoria que vinha nos navios. Ouvindo isso, Shylock logo armou seu plano, né? Pensou consigo, desta vez posso satisfazer meu rancor por ele, que parece odiar a minha raça, emprestando dinheiro sem juros, e faz troça de mim entre os mercadores. Maldita seja minha tribo se eu o perdoar. Vendo o absorto sem responder, Antônio, impaciente, exclamou, Shylock, está ouvindo? Empresta meu dinheiro? Senhor Antônio, respondeu Shylock, zombaste de mim muitas vezes por causa de meu dinheiro e da alegada usura. De tudo suportei com um dar de ombros, pois o sofrimento é a sina de nossa tribo. Chamaste-me de infiel e cuspiste em minhas vestes, tratando-me a pontapés como se eu fosse um cão leproso. Ótimo, agora precisas de meu auxílio, precisas de meu dinheiro, mas terá dinheiro um cachorro? Será possível que um cão leproso possa emprestar 3.000 ducados? Deverei acaso curvar-me e dizer, belo senhor, cuspiste em mim na quarta-feira, no outro dia me chamaste de cão, e devo eu, em troca de tantas cortesias, emprestar-te dinheiro? É muito provável que eu volte a chamar-te de cão, respondeu Antônio, aliás, muito grosseiramente. Que eu volte a cuspir-te e a dar-te pontapés. Se quiseres me emprestar o dinheiro, empresta-o, não como amigo, mas como inimigo, para que, se eu não puder pagar, possas tu exigir de mim, sem remorso, o meu castigo. Ora, não é necessário que fiques furioso, interrompeu Shylock. Eu gostaria de ser teu amigo e conquistar tua afeição, esquecerei as vergonhas que me foram impostas, satisfarei tuas necessidades e não cobrarei juros de dinheiro emprestado. Este oferecimento aparentemente bondoso surpreendeu Antônio. No filme, eu gostaria que vocês vissem, o Shylock, ele é interpretado por ninguém menos que Al Pacino. E o Jeremy Irons, né, é o Antônio da história. E a gente ainda tem o mesmo ator que fez Shakespeare Apaixonado no papel do Bassanio, em busca dessa conquista, né, da jovem rica. A história, inclusive, é bastante interessante no filme. A rica, a jovem por quem Bassanio se apaixona ou quer conquistar, ela fica testando os seus pretendentes, né? É bastante curiosa essa parte do filme aí, atrai logo a nossa atenção. O filme consegue pensar um trecho de apresentação mais intrigante, né? E a gente mergulha direto na trama pelo olhar auspicioso da dama. Bom, então, continuando a história e a conversa entre Shylock e Antônio, este oferecimento aparece aparentemente bondoso, surpreendeu Antônio, né? Já que o Shylock conteve a sua ira e se coloca disposto à situação de emprestar o dinheiro e cobrar depois o que lhe for devido, né? Continuando a representar generosidade, o Shylock afirmou que fazia de tudo aquilo para conseguir a amizade de Antônio e repetiu que emprestaria os 3.000 ducados sem cobrar juros. Bastaria que Antônio fosse com ele a um advogado e assinasse, por simples brincadeira, um contrato em que ficaria estipulado que, se não fosse restituído o dinheiro até o dia marcado, perderia 1 libra de carne que seria cortada de qualquer parte do seu corpo à escolha de Shylock. Ou seja, ele quer uma fatia de carne, quer fatiar o couro do Antônio. Está bem, respondeu Antônio, assinarei o contrato e ainda direi que és muito generoso.
Bassanio não queria que Antônio assinasse, por sua causa, um contrato daqueles. Antônio, porém, dispôs-se a fazê-lo, pois, antes do dia do pagamento, os navios já teriam chegado e com a mercadoria ele poderia pagar a dívida. Ouvindo a conversa, Shylock interveio. Oh, por Abraão, como são desconfiados esses cristãos, exclamou. Suas próprias iniquidades ensinam-lhes a suspeitar das intenções alheias. Dize-me, Bassanio, por favor, ainda que ele deixasse de efetuar o pagamento, o que eu lucraria com a aplicação de tal penalidade? Uma libra de carne tirada de um homem não é tão boa como uma libra de carne de carneiro ou de vaca. Repito, faço isso apenas para ter a sua amizade. Se ele quiser, muito bem. Se não, adeus. Afinal, contra a opinião de Bassanio, que apesar de todas as explicações do agiota, não queria que o amigo incorresse numa pena tão repugnante por sua causa, Antônio assinou o contrato, certo de que se tratava realmente de um divertimento. A rica herdeira desejada por Bassanio morava num lugar chamado Belmonte. Seu nome era Pórcia. E sua graça pessoal nada ficava a dever a Pórcia, filha de Catão e mulher de Bruto, né? Aqui o Shakespeare remete à história da Pórcia, filha de Catão, de Utica, esposa de Marco Calpurnio, de Bibulo, né? Enviuvando, casou com Bruto, Marco Súnio, assassino de César, Pórcia, que neste outro caso era estoica, né? Como seu pai Catão, o estoicismo sendo uma escola filosófica fundada na Grécia por Zenon, no século III a.C., que pretendia tornar o homem insensível aos males físicos e morais. Adivinhando os projetos de Bruto, e para se fazer iniciar neles, apresentou seu marido com um profundo ferimento no braço e disse: feri-me dessa maneira para vos fazer conhecer com que coragem eu afrontaria a morte se a empresa que tentais malograsse e causasse a vossa perda. Após o desastre de Philips, batalha que se verificou no ano de 42 a.C., seguida a morte de César, né, na qual morrera Bruto, Cássio e os últimos defensores da República, Filipos, é uma cidade na Macedônia, no longe do mar, a Pórcia suicida-se enchendo a boca de carvões em brasa, né? Então, é uma recuperação aqui dessa Pórcia, filha de Catão, mulher de Bruto, da história antiga, né, na Grécia Antiga. Vamos continuar. A Pórcia da história de Shakespeare, né, é realmente uma personagem importante no filme, né, que o Mercador de Veneza, a adaptação para o cinema, e, como eu falei no início, vejam. Assim, generosamente suprido por dinheiro, por Antônio Bassanio, o empréstimo que o Antônio faz a Shylock, né, o Bassanio parte para Belmonte, uma esplêndida carruagem, acompanhado por um jovem, o Graciano. Tendo Bassanio feito sua corte, Pórcia concordou em se avistar com ele, e este confessou-lhe que não possuía bens, e que seu alto nascimento e nobreza de família eram as únicas coisas que podia gabar-se. Mas Pórcia, que já o amava pelas suas grandes qualidades e tinha posse suficiente para dispensar a riqueza de um marido, respondeu, com graciosa modesta, que quisera ser 1000 vezes mais formosa e mais rica para melhor o merecer. E, continuando, começou a criticar-se, afirmando que não possuía cultura, nem estudos, nem experiência, embora não fosse tão velha, a ponto de não poder aprender, e concluiu dizendo que se entregava à direção dele, a seu espírito, a respeito de todas as coisas, assim como o anel que ora lhe oferecia. Bassanio sentiu-se possuído de gratidão e ficou pasmado pela graciosa maneira com que tão rica e nobre moça aceitava um homem de minguados avares. E não pôde expressar a alegria à dama que assim o honrava, senão por meio de frases incompletas de amor e gratidão, e tomando o anel, jurou que nunca se separaria dele. Graciano e Nerissa, dama de companhia de Pórcia, encontravam-se aos pés de seus senhores quando Pórcia tão graciosamente prometeu ser a esposa obediente de Bassanio. E Graciano, cumprimentando Bassanio e a generosa dama, pediu a licença para casar-se também no mesmo dia com a Nerissa. De todo coração, Graciano consentiu Bassanio. Se arranjares a noiva. Graciano confessou que já amava a formosa Nerissa e que esta lhe prometera recebê-la por marido se sua senhora casasse com Bassanio. Pórcia perguntou a Nerissa se era verdade o que ele dizia, ao que Nerissa replicou, é verdade, senhora, se o permitirdes. Pórcia concordou e Bassanio disse amavelmente, a festa de nossas núpcias será muito honrada e com o teu casamento, Graciano. A felicidade dos namorados foi
tristemente cortada nesse momento por um mensageiro que trazia uma carta de Antônio com mais notícias. Quando Bassanio leu a missiva, Pórcia receou que este lhe contasse a morte de algum ente querido de tão pálido. E como Pórcia perguntasse que notícias eram aquelas que tanto afligiam, ele respondeu: ômega, Pórcia, aqui estão algumas das palavras mais desagradáveis que já macularam uma folha de papel. Quando pela primeira vez te declarei o meu amor, contei espontaneamente todas as riquezas que me corriam pelas veias, mas eu devera ter contado que possuía menos do que nada, pois tinha dívidas. E contou tudo a Pórcia a respeito do empréstimo e o contrato que fora assinado, pelo qual Antônio se comprometera a entregar 1 libra da própria carne, se a importância não fosse paga no dia marcado. E então leu a carta do amigo. Querido Bassanio, meus navios estão todos perdidos. O contrato que assinei com a agiota já foi vencido, e como a multa nele estipulada implicará na minha morte, eu gostaria de ver-te ao morrer, não obstante isso, fazer o que te aprouver, se tua amizade não o permitir, não quero que esta carta te obrigue a isso. Oh, meu amor, respondeu Pórcia, larga tudo e vai, terás ouro que farte para pagar esse dinheiro mais de 20 vezes, antes que teu generoso amigo perca um fio de cabelo por tua culpa. E quanto mais caro me custares, quanto mais caro tu me serás. E ajuntou que se casaria com ele antes de sua partida, a fim de que ele tivesse direito sobre o seu dinheiro. E nesse mesmo dia se receberam, casando também Graciano e Nerissa. Terminada a cerimônia, Bassanio e Graciano partiram rapidamente para Veneza, onde Bassanio encontrou Antônio na prisão. Como já se passara o dia do pagamento, o cruel agiota não quis aceitar o dinheiro que Bassanio lhe ofereceu, insistindo em receber 1 libra de carne de Antônio. O dia para o julgamento foi marcado contando com a presença do Duque de Veneza, e Bassanio esperou com a morte na alma o resultado do julgamento. Aí é que a história vai ganhar o seu grande ponto de virada, número 1. Quando Pórcia se despediu do marido, fê-lo alegremente, pedindo-lhe que lhe trouxesse ao voltar o seu querido amigo, não obstante temia que as coisas corressem mal para Antônio. Quando ficou sozinha, começou a pensar se não seria possível ajudar de alguma forma, procurando salvar a vida de Antônio, e muito embora querendo honrá-lo, tivesse lhe dito que deixaria governar por ele em todas as coisas, sentiu-se impelida a agir. Pelo perigo que ameaçava a vida do amigo do marido, não duvidou das próprias forças, resolveu ir imediatamente a Veneza falar em defesa de Antônio. Pórcia tinha um parente advogado chamado Belário, escreveu-lhe uma carta expondo o caso, solicitando-lhe a opinião e os trajes habituais dos advogados. Quando o mensageiro voltou, trouxe-lhe as instruções de Belário e todos os apetrechos necessários para a execução delas. Então, assistam o Mercador de Veneza, aqui está o William Shakespeare, como sempre, brilhante, e para vocês mais uma leitura e uma resenha breve entre o filme e o livro O Mercador de Veneza.